Ô, gente, Roberto Arrilo Bíscaro aqui. Como assim a maioria, parece, dos livros policiais são em série, né? Eles criam um detetive e esse detetive tem trocentas e 15 aventuras. E eu tinha à disposição os dois primeiros livros do Thomas Enger, da série do jornalista transformado em detetive Henning Jewell, J-U-L, spelling, né? A soletragem do nome dele sobrenome dele é igual daquele cigarro eletrônico de Juul, que tá na moda agora. Eu falei, eu vou ler os dois primeiros livros, né? O Burned, que foi escrito em 2011, e depois o Pierced, que foi lançado em 2012, para ver se tem alguma... Eu sou professor de literatura também, então falei, deixa eu ver se como que o Enger, esse autor norueguês, se ele desenvolve a escrita e a relação da personagem com a trama e a apresentação da trama do primeiro para o segundo livro, né? Burned significa queimado e pierced é algo como perfurado. O Henning Jewell, ele é um jornalista online. 2, 3 News, 1, 2, 3 News. Só que ele teve um incidente traumático. O apartamento dele pegou fogo e nesse incidente, esse incidente virou um acidente, porque aí ele perdeu o filhinho dele, o Jonas, que é, assombra esses dois primeiros livros, que é o que eu tenho acesso em inglês, assombra a narrativa. Começa a primeira aventura com ele voltando ao jornal, depois de 2 anos de afastamento, com a cara bastante deformada, cicatrizada e com problemas de locomoção, por conta dele ter sido engolido pelo fogo e depois acho que caído ou pro lado do apartamento e tal. O primeiro livro demora, eu leio no Kindle, demora assim uns 15, 20% do livro para que a gente realmente entre na história, que é uma história muito interessante. As duas histórias são interessantes. É uma garota que quer ser cineasta, mas ela é apedrejada até a morte dentro de uma tenda lá num parque em Oslo. O Thomas Erger é norueguês. Então, no começo, eles imaginam que pode ser alguma coisa a ver com... O namorado dela era árabe, né? Paquistanês, a gente fala árabe, né? Que horror. Ele era paquistanês. Horror, não, então horror árabe, gente. Porque a gente mistura tudo, né? É japonês, é turco, é árabe. E eles têm nacionalidades tão diferentes quanto as nossas. Anyway, ela, por estar namorando um paquistani, ou alguém... Na verdade, ele é norueguês, acho, com descendência paquistanesa. Eles já acreditam que possa ser uma daquelas mortes por Sharia, né? Aquelas leis lá que são seguidas. O livro faz bastante questão de ressaltar isso, apenas pelos mais fanáticos, né? Nem todo muçulmano segue as leis da Sharia, assim como nem todo cristão ocidental vai sair por aí explodindo lugares porque não concordou com um programa de televisão. Né? Radicalismos geralmente são de minorias. E aí a gente acaba envolvido, né? Ele começa a investigar a morte. E ele tem uma ajuda online de uma pessoa que a gente não sabe quem é, na verdade nem ele sabe quem é. Tem um inspetor que foi amigo dele de infância, de escola. Ele não gosta muito, na verdade, do cara. É o Brogeland. E a história cheia de reviravoltas e tal, muito gostosa de ler, muito ágil, um bom romance policial. Aí eu fui pro segundo, Pierced, e aí eu percebi como tem diferença, como que a escrita, não sei se eu posso usar evoluiu sem parecer preconceituoso, mas como que ela se transicionou do primeiro livro para o segundo. No segundo livro a gente já é lançado a história logo no prólogo. Tem um prólogo que tem lá um bombadão assim que é morto. E esse bombadão
né, de academia e tal, ele era ele era um desses cobradores de máfia que iam pegar dinheiro das pessoas que pegavam dinheiro emprestado da máfia e tal. Então quebrava braço, mas aí ele se torna uma celebridade. E aí esse segundo livro, Pierced, é a investigação do assassinato desse bombadão ex-cobrador da máfia que virou celebridade e que vai envolver o mundo das pessoas de academia, que na verdade é um mundo que não me interessa muito, mas o romance, o autor, o Thomas, ele faz com que aconteçam muitas mortes, então fica divertido. O que eu notei de diferente foi assim, e aí por isso que valeu a pena ter lido os dois e falar dos dois, a gente já entra na história desde o começo do livro. Ele tem que falar, porque as pessoas não vão ler necessariamente os livros na ordem, ou elas não vão ler a série. Você pode começar do quinto livro, as histórias são independentes. Então ele dá uma situada em quem que é o Henning Jewell, que ele passou, que ele sofreu. Só que nessa segunda história, por exemplo, além de ela começar mais rápido, né, você tem mais tempo para a própria trama, algumas bobagenzinhas, por exemplo, no primeiro livro, o inspetor Brogland, ele ficava muito tempo babando por uma sargenta lá que ele queria comer. E nesse aí não, ele aparece quando é necessário aparecer. Né? Então ele não fica tirando, o narrador não fica tirando tempo da história do crime para jogar para o Brogland com a bobagem de querer papar. Isso não interessa para narrativa. A gente vai percebendo como que o Thomas Enger ele deixou a prosa dele mais focada na trama, que é o que a gente está lendo no livro policial, que é. E aí você percebe também, por exemplo, a pessoa, a fonte, provavelmente dentro da polícia, que dava as informações, permanece lá, e a gente percebe que a história do menininho, né, do filho dele, que foi morto no incêndio, pode ter sido um incêndio criminoso. Isso já no primeiro livro ele começa a aventar essa possibilidade no fim. Então aí no segundo livro uma das investigações dele, e na verdade é a isca que o bombadão usa para convencer o Henning a tentar descobrir quem que foi o verdadeiro culpado, né, do crime, é justamente, olha, eu sei, eu posso te dar uma informação super importante da noite em que o seu apartamento pegou fogo. Então a gente percebe que ele está criando também uma macro trama, e ao final desse segundo livro tem uma informação que joga suspeita em uma das personagens coadjuvantes, que já aparece no primeiro, já apareceu no segundo. Então, assim, ele tá criando, ele cria, né, os dois primeiros livros, ele tem histórias policiais muito interessantes e, além de tudo, ele cria uma macro trama que promete ser bastante interessante. Eu vou tentar conseguir os outros livros, acho que tem mais três, não sei se todos foram traduzidos para o inglês ou espanhol, se eu consigo ler. Se conseguir, eu volto a comentar com vocês. Se vocês conseguirem, pelo menos Burned e Pierced são bons passatempos para quem gosta de literatura policial, tá? Especialmente literatura policial escandinava, como é o caso dos que eu mais comento aqui. Tchau, gente!